Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de prevenção e controle de perdas. E na aula de hoje a gente vai aprender duas técnicas que elas são importantes para prevenção de acidentes. No sentido de que a gente vai analisar pequenos acidentes ou incidentes que, dentro da ótica acidentária, são importantes para que a gente possa prevenir acidentes de natureza maior. Porque dentro do dia a dia costumam ocorrer determinadas situações nos quais o trabalhador, os gerentes, enfim, até mesmo a segurança do trabalho menospreza, deixa passar, né? São pequenos fatores que poderiam de repente ser um ponto gerador de grandes acidentes. Então, a técnica de incidente crítico, que é o TIC e análise comparativa, ele tenta mostrar que esses pequenos acidentes ou incidentes, eles devem ser valorizados sobre essa ótica acidentária, devem ser analisados e investigados. Então, quando a gente fala do TIC, ela é uma técnica de identificação de perigo, que consiste em identificar quase acidentes, incidentes ou acidentes de pequena gravidade. Vamos fazer aqui uma qualificação. O acidente, falando de um modo geral, é uma ocorrência normal que contém um evento danoso. Perdas e danos, ainda que desprezíveis, sempre ocorrem. Eu estou aqui fazendo a pintura de uma parede e de repente uma lata de tinta derramou um pouco, consegui levantar essa lata de tinta. Um pequeno acidente, né? Gerou um dano material, vamos dizer assim. Derrubei a lata à altura do chão, sem ter a possibilidade de machucar ninguém, mas eu tive a perda da lata de tinta. Enfim, esse é um acidente que me gerou um dano material. Eu posso ter um acidente do trabalho, que aí, por definição, quando a gente estuda o artigo 19 da Lei 8.213/91, ele tem uma conotação na qual eu tenho um dano orgânico, eu tenho uma disfunção orgânica, há uma lesão, há morte, né? A existência da morte. Então, o acidente do trabalho está relacionado a uma lesão pessoal ou à morte. O incidente, que é uma ocorrência normal que contém evento perigoso ou indesejado, mas não evolui para o efeito danoso. Ele pode ser interrompido por fatores aleatórios ou sistemas de controle que impedem a sequência danosa. Um princípio de incêndio, por exemplo, que é extinguido pelo sistema de proteção, de combate a incêndio, sprinklers. Pronto, iniciou um incêndio, mas o sprinklers atuou. Ok. O quase acidente é um evento real virtual que por pouco não se transforma em um acidente, equivale a um incidente. Às vezes uma escada um andaime vem a quebrar, por exemplo, mas os trabalhadores eles estavam fixados ali pela linha de vida, não havendo dano, lesão ao trabalhador, mas o andaime veio a cair, né? A gente pode caracterizar isso como um quase acidente, ou então uma queda de uma ferramenta nas proximidades de um grupo de trabalhadores, mas não veio a ocorrer o acidente em si, a lesão àquele trabalhador. Então a gente pode aí estar caracterizando aí como quase acidente também. Enfim, existem diversos autores que dão diversas definições, e nós temos a NBR que dá definições mais adequadas. A própria Lei 8.213 nos dá uma definição mais adequada também. Então, o TIC, que seria a técnica de incidente crítico, ele foca em eventos, em atitudes, em comportamentos, condições de instalações e relações entre homens, instalações e equipamentos. Então, a gente vai estar procurando aí alguns tipos de desvios, de inconformidades que ocorreram, né? Então, o método seria o que? Entrevistar pessoas que atuam nessas instalações, nesses setores, nos serviços,
obtendo relatos de situações que produziram acidentes ou que manifestaram fatores de risco como comportamentos e atitudes. Então, é necessário ter uma certa técnica de relacionamento interpessoal para a gente conquistar a confiança das pessoas, para que elas se sintam abertas para esse tipo de análise, certo? Uma vez que aplicado o TIC, que você faz uma reunião com aquelas pessoas do setor, pedem que elas façam relatos. Hoje, modernamente, a gente pode usar, por exemplo, formulários Google, sem necessariamente identificação, né? A pessoa apenas relata algo que está no setor, diz qual seria aquela condição de risco ou aquele incidente que ocorreu, e aí você vai buscar essas informações, a veracidade dessas informações, através de uma inspeção planejada, que é justamente utilizada para verificar essas condições inseguras, esses acidentes que porventura ocorreram e se ainda persistem, né? Através desses relatos. Pode usar um aplicativo com essa finalidade, com um campo onde os trabalhadores possam relatar esses acidentes. Existe uma outra técnica aqui chamada de análise comparativa. A análise comparativa, ela tem a intenção de comparar um objeto de estudo com os padrões de projeto. É muito comum você ir numa fábrica, por exemplo, você ter ali uma instalação elétrica completa, você vai lá observar o diagrama unifilar daquela fábrica e está totalmente diferenciado. Não é mais o que é. Ou até mesmo uma coisa simples, que é um mapa de risco. Outras instalações foram feitas, o mapa de risco não foi atualizado. Você olha o mapa de risco, está totalmente desatualizado. O mapa de risco é de 5 anos que foi feito. Então a gente tem que ter uma atualização desse mapa de risco sempre, né? Então, a intenção aqui é fazer um comparativo. Se eu tenho um padrão, e se está fora do padrão, é porque eu vou considerar como desvio. Rodrigo, mas pode ser que esse desvio seja uma forma de atualizar, né? Uma instalação. Já atualizou a instalação, até mesmo para consertar, né? Algo que vamos dizer assim, não estava dentro do que seria normal. Eu tenho vamos dizer assim, um projeto padrão aqui, original, desculpa, projeto padrão não, mas um original, mas eu tive uma atualização do projeto, mas eu tenho que constar também da atualização desse projeto. Eu posso ter as minhas instalações desatualizadas. Isso vai fazer com, por exemplo, o pessoal da manutenção não tenha confiança no meu projeto original, óbvio, né, porque houve atualizações, e eu não tenho confiança ali nos meus croquis, né, porque tá desatualizado. Mas enfim, o método, ele consiste em comparar atributos do objeto com o que é estabelecido por norma, lei ou instrumento. Então a gente vai tentar detectar desvios, não conformidades, e mediante o que eu observar, eu posso estabelecer medidas de controle que seriam corretivas, compensatórias. Então, assim, tanto o TIC como a análise comparativa, ela tem essa finalidade de estar, muitas vezes, utilizando um evento passado para prevenir, é o caso do TIC. Eu estou utilizando acidentes que não foram, de repente, registrados, não foram relatados, situações que poderiam causar acidentes e que, de repente, passa despercebido pelo olhar de muitas pessoas, e eu tenho a possibilidade de estar ali conversando com quem trabalha no setor produtivo para tentar evitar acidentes de maior natureza, ou mesmo esses pequenos acidentes ou incidentes venham a ocorrer. Ou então uma situação de análise comparativa, onde eu tenho as minhas instalações, meus equipamentos, meus instrumentos, o serviço, o procedimento, e eu procuro ver se há um desvio comparado com quem? Com o que eu considero como padrão. Mas isso eu tenho que ter, como eu digo, né? Eu tenho que estar bem atualizado em termos de norma, de lei, de projeto,
para eu comparar, certo? Com o que é atual. Para a gente saber, olha, isso aqui é considerado desvio e não uma atualização, certo? Às vezes você vai ali observar, está sendo uma atualização. Então eu tenho que ter muita ciência do que é a lei, do que é a norma, do que é o projeto em si para estar fazendo esse comparativo. Ok? Então a aula de hoje a gente termina por aqui, porque são duas ferramentas simples, também que a gente pode estar utilizando outras ferramentas como checklist, como a PR, para tentar nos auxiliar nesse sentido. Na hora do TIC eu posso estar fazendo um brainstorming, ou seja, uma tempestade de ideias, para que as pessoas se sintam à vontade para estar falando, relatando, dando opiniões na hora das medidas de controle. Então outras ferramentas que nós estudamos aí nas aulas passadas podem ser utilizadas.